Veja só, né? Deixa eu te colocar uma outra coisa que às vezes me incomoda, né? Quando nós olhamos atualmente para o ambiente acadêmico, né? Ele está completamente orientado ou exclusivamente orientado apenas para a pesquisa. Ou seja, vários indivíduos, né, apenas preocupados em conhecer, em analisar determinados pensamentos, determinadas construções filosóficas, apenas no sentido histórico, né? No sentido... Se fosse para música, seria um intérprete. Se fosse para arte, seria um cover. Seria, né, só faz o cover e não faz a criação, não é isso? Isso, exatamente. Né? Veja, o que falta no nosso ambiente, ao menos acadêmico, né? E eu creio que também isso não é uma coisa que seja facilmente resolvida, né? E nem sei se vai ser em algum momento resolvido, equacionado isso. Porque o padrão acadêmico ele é meio que universal. Né? Ou seja, não é só as academias no nosso ambiente cultural que têm determinado procedimento. Esse procedimento é copiado das academias de outras culturas. Né? Então você tem, né, esse processo que eu acho absolutamente essencial e importante, né? Mas ter a possibilidade da execução da outra atividade, que é a investigação, né, deveria estar no horizonte das academias. E não ser visto como algo indesejável, como um empecilho. Pelo contrário, né, isso seria o ideal, né, que eventualmente todos os acadêmicos pudessem se dedicar a uma atividade dessa natureza. Todavia, dadas e eu sei isso muito claramente, né, dadas as estruturas da burocracia acadêmica, né, de cobranças e policiamento de uso de verbas, etc., né, de responsabilidades, que ela acaba direcionando e exclusivizando um determinado procedimento, né, em detrimento do procedimento ideal ou mais essencial. Né, porque filosofia tem esse aspecto, eu acho importante, né, nunca negando isso de forma nenhuma, mas a filosofia é um exercício diferente, é uma atividade diferente. É aquilo que não usa, atrofia, né? E, exatamente. Se você não exercitar o outro lado, é um lado que é essencial também. Sim. Né? Então, esse outro lado não está nos horizontes. Aí fica nessa situação extremamente estranha de você fazer isso privadamente, de você fazer isso solitariamente, né? Porque você não vai conseguir ambiente institucional para praticar isso. Né? É claro, isso também tem um outro problema, né? Que seria como que você incorpora esse tipo de atividade torna essa atividade institucionalizada. Né? Ela também não dá para ser institucionalizada, é estranho. Né? Como uma atividade criativa, não tem um modelo. Não dá para ensinar a criatividade. Exatamente. A partir do momento que você ensinou, já deixa de ser criativo, já não é mais, é uma cópia, né? Exatamente. Então, né, fica esse dilema, né? Quer dizer, a academia, de certa forma, depende de que isso seja feito, né, porque o que ela estuda é aquilo que foi realizado nesse sentido, porque ela busca a criatividade dos filósofos, dos grandes filósofos, mas, ao mesmo tempo, né, fica bastante complicado, né, de você aceitar esse tipo de exercício sendo praticado dentro do espaço institucional, né? Dentro do espaço acadêmico. E imagina como que ia fazer para avaliar.
Sim, exatamente. Tudo que é novo, você não tem parâmetro para avaliar isso. Veja, sabe que isso sempre foi uma questão que me colocaram, né? Quando eu me propunha a fazer isso, eu até em um momento da minha existência, eu pensei em fazer isso academicamente, né? E na verdade, a grande questão que se colocava é quais seriam os critérios de avaliação, né, dessa atividade, desse exercício. E, de fato, não há um critério, assim, não há um critério tão fácil e tão simples quanto é o da verificação bibliográfica. Porque você pode, a partir do momento que o indivíduo faça determinadas afirmações a respeito do pensamento de um filósofo, né, que ele esteja pesquisando, você tem como ir lá e verificar se aquelas afirmações são procedentes ou não, se ele está referendando corretamente a ideia, a bibliografia, a passagem. Quer dizer, você tem parâmetros de aferição. No caso do exercício livre do pensamento, você não tem. Veja, não é que não tenha um parâmetro, tem. O parâmetro é a racionalidade. Né? E talvez seja, eventualmente, possa ser esse, né, o elemento que dê, né, a possibilidade da incorporação dessa atividade ao ambiente institucional. Ou seja, é preciso que aquele exercício de pensamento seja expresso com todos os rigores da racionalidade, da clareza, da transparência, né, porque isso é verificável. Se há uma expressão racional do pensamento, né, os outros indivíduos podem fazer essa detecção. Você pode perceber com clareza, né, ou com uma certa transparência, se efetivamente aquele pensamento está sendo fundamentado, está sendo justificado, né, alicerçado em parâmetros de racionalidade. Né? Diga. Não sei se dá para falar isso, porque no outro também é assim, mas no padrão de você comparar e avaliar a atividade de pesquisa, existe também, você também avalia a coerência interna, mas vai ver se aquilo lá bate com os elementos externos. Sim. Já na investigação, parece que você vai ficar mais no aspecto interno. Sim. A coerência interna apenas, né? É a racionalidade nesse sentido. Se a expressão tem uma dimensão de coerência interna. É só isso que pode ser verificado. Né? É claro, os conceitos também podem, eventualmente, dado o seu grau de abstração, serem pressentidos a que objeto ele está se referindo. Né? Então, o critério fundamental, eu creio, deva ser esse, a coerência do uso da racionalidade, do uso dos preâmbulos e preceitos da racionalidade, né, como a base e o ponto de partida para a análise do pensamento. Né? Porque não me parece que possam existir outros, ou ao menos eu não vislumbro, né, nesse momento, nenhuma outra ferramenta, nenhuma outra chave que permita a aferição de que um determinado exercício de pensamento esteja sendo executado e realizado de acordo com os critérios da racionalidade. Né? Assim, tem que ser com isso, não pode ser de outra forma. Né? Talvez reste esse caminho, mas eu não sei, né, como isso se processaria. Né, como que você poderia institucionalizar a liberdade desse uso. Né? E veja, nesse tipo de exercício, é preciso também que haja iniciativa pessoal. Né? Ou seja, se o indivíduo não se propuser a fazer isso, né, ou se eventualmente se propõe a fazer isso, mas o faça num grau muito limitado, embora ele faça o uso da racionalidade, mas num âmbito muito simplificado, muito simples, né? É um obstáculo também, né, de natureza racional, aí, né, avaliativo, para a sua institucionalização. Como é que você estimula
vai estimular o indivíduo a se aprofundar, né? A executar essa atividade de maneira cada vez mais vertical, né? Quer dizer, explorando âmbitos cada vez mais amplos, né? E talvez por isso, né, esteja relegado à privacidade, à iniciativa independente, à prática desse exercício, né? Há uma dificuldade natural da sua institucionalização. Eu me debati muito tempo com esse problema, né? Eu sempre achava que que a academia tinha rigores e exigências que, assim, válidos profundamente para a pesquisa, né? Mas obsoletos, ineficazes, ineficientes para uma investigação, né? Bom, e isso me levou agora, do ponto de vista existencial, a abolir a ideia de pertencer ao ambiente acadêmico, né, e me restringir ao ambiente, diria assim, individual, né, assim, a ser totalmente autônomo, né, seria a expressão, né, buscando recursos privados e pessoais, né, para poder desenvolver essa atividade, apesar de estar distanciado do ambiente acadêmico, de não ter os mesmos estímulos, né, as mesmas ferramentas institucionais, econômicas do ambiente acadêmico, né? Mas essa é uma fatalidade, né? Quer dizer, não foi uma escolha, foi um condicionamento, né? A opção foi não pertencer ao espaço por perceber as suas exigências, né? Ou a limitação das suas exigências, né, para uma determinada atividade, né? Então, né, houve condicionantes de natureza ambiental e cultural, né, que encurralam o indivíduo e o lançam, né, para esse tipo de empreendimento individual e privado, né? Mas, veja, às vezes eu me pergunto e falo, puxa, talvez seja melhor assim, né? Por quê? Porque você não será cobrado a ter que responder por determinadas atividades que são, de certa forma, imponderáveis, né? O exercício do pensamento, né? Quer dizer, não há um critério ou uma maneira de se determinar que o indivíduo faça uso da criatividade, né? Ou seja, parece que o exercício do pensamento precisa também de inspiração, né? Existem momentos em que você faz isso com grande desenvoltura, mas existem momentos que não, né? Então, você fica também assim, solto, né, em algo impalpável, né? Você não sabe que momento que vai aparecer a circunstância em que você vai se pôr a pensar sobre determinadas ideias, né? Em alguns momentos isso acontece né, espontaneamente, mas às vezes não, né? E aí você fica à mercê das circunstâncias, sei lá, de fatores subjetivos e às vezes objetivos, né, para ter alguma desenvoltura, né, nesse tipo de exercício. É um bloqueio criativo. Não é um bloqueio criativo, mas assim, como que se cria, né? Como que você se inspira para pensar, para criar alguma coisa, né? E veja, isso vale para todas as áreas, né? Se você for pensar na música, às vezes o indivíduo compõe uma série de músicas muito interessantes e tal, com harmonias muito bonitas, mas aí ele cai, né? Ou ele fica se repetindo, né? Ou ele não consegue mais criar uma música, uma grande música, né? Ele não consegue fazer, executar uma outra vez, né, da mesma forma, né, uma nova música, né? Quer dizer,
Ele fez aquilo num determinado momento, numa circunstância, né? E ele não consegue repetir aquilo, né? Quer dizer, aquilo não aparece de novo. É claro, né, nesse tipo de criação musical, né, eu acho isso natural, né? No âmbito do exercício do pensamento filosófico, né, você pode ter uma certa disciplina, né, na execução de determinadas atividades, principalmente porque ela envolve a atividade literária. Quer dizer, você pode estar escrevendo, né, sobre algo. É claro que sempre será imponderável os momentos da criação, né, em que momentos elas surgem, em que circunstâncias, por que surgem. Isso sempre será indefinido e indeterminado, né? Por isso eu acho que você viver na liberdade, quer dizer, não estar sendo cobrado, não estar sendo vigiado, né, na sua produção, mas que a sua produção siga um curso espontâneo, né, de acordo com as suas necessidades, com as suas liberdades, é muito mais desejável, né? Então, também há um perigo na ideia de institucionalização, né? Talvez nem seja conveniente de que isso aconteça, né? Deixar para a liberdade do indivíduo processar esse exercício, essa atividade, independentemente da sua institucionalização, né? E, veja, é claro, isso é uma outra coisa, mas a liberdade, né, é algo absolutamente essencial nessa atividade. Quanto mais livre você for, ou você tiver condições de ser, melhor, né? E é difícil imaginar liberdade num ambiente institucional. Você tem ali exigências, cobranças naturais, né? Afinal de contas, envolve, né, verbas públicas, financiamentos, né? Então, a filosofia acaba tendo essa sua, de certa maneira, essa condição de autonomia, né? E de difícil institucionalização, né? E talvez, né, às vezes eu penso sobre isso, né? Falo, puxa, eu acho é tão bom não ter sobre os ombros determinadas responsabilidades institucionais, né, de você poder fazer o que você quiser, né, com o seu pensamento, com as suas ideias, né, fora das pressões, né, institucionais. Porque eu tenho muitos amigos dentro de instituições e eles sofrem com a burocracia, eles sofrem com o policiamento, com as exigências, né, e tem as cobranças das instituições que concedem verbas, bolsas, etc., né, para a prática das pesquisas. Se isso já acontece para a pesquisa, né, imagine o que não aconteceria, talvez, né, para o exercício, né, criativo. Né? E daí eu não sei, né? Tendo a imaginar que, às vezes, né, de que o melhor mesmo é ter essa possibilidade, né, de que isso efetivamente não seja institucionalizado, ao menos nos moldes como nós percebemos na burocracia acadêmica atual, né?